tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando diretamente aqui de Porto Alegre no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre 2024. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre uma das coisas que são um dos pilares do TDC, que são as comunidades de tecnologia. A gente quer falar um pouco de comunidade de TI e o impacto nos ecossistemas de tecnologia, seja eles regionais ou nacionais. E eu estou aqui com um cara que já é meu amigo de longa data, é veterano de TDC, Vladson Freire, que é consultor de transformação. Seja muito bem-vindo ao podcast, Vladson. Nossa, um mega prazer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. O TDC realmente é um meu evento do coração e agora, quando já moro no Sul há um tempo, estar presente é super fácil e em casa, no trabalho, todo mundo já sabe. Semana do TDC não tem para ninguém. Temos uma prioridade essa semana. Totalmente. Muito legal. Mas, Vladson, eu quero começar para a galera que nos acompanha aqui, já é uma tradição até do podcast, a gente já tem mais de um ano, é de começar fazendo um pouco de conexão entre o início da tua carreira, né? Como que você começou e como que você veio parar na tecnologia, até porque nem para todo mundo ainda, hoje talvez até mais, já está mais consolidado, mas a carreira da tecnologia nunca foi muito aspiracional, né? O jovem, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, astronauta, advogado, mas tecnologia não. Como que veio? Isso aconteceu por acaso? Era uma vontade que nasceu lá no jovem Vladson? Como é que foi esse processo? Cara, acho que tudo, a primeira opção já matou, tá? Meu sonho era ser médico mesmo, cardiologista. Olha só, que legal. E eu falei isso a minha infância inteira. E aí quando chegou na fase da adolescência, as coisas em casa deram uma pegada, sabe, de restrições e tal. E uma pessoa que tinha trabalhado com a gente em casa lá, era uma diarista, e super não esqueço dela. E ela trabalhava na universidade e ela me falou, vai rolar um curso lá, assim, carente, e tu quer que eu te indique? E Olha eu, só. cara, super quero que você me indique. E era um curso de manutenção de computadores. Olha só. E aí eu entrei nesse treinamento e, cara, me dediquei a full, precisava muito, e o pessoal da universidade me chamou para trabalhar como monitor de laboratório. É uma universidade super tradicional lá de Salvador, Olha é a só. Universidade de Cairua, de contabilidade. E eu pude ir lá e trabalhar com eles os primeiros anos da minha vida Seus primeiros passos profissionais já foram, de alguma forma, dentro da tecnologia. dentro da tecnologia. E aí os meus coordenadores do time ali, né, de monitores da universidade, começaram a fazer faculdade de programa de sistemas, engenharia, Sim. etc. E eu vi aquela galera codando e fazendo as coisas, comecei a me interessar. E passei na faculdade e daí a coisa andou de lá para cá, né? Bacana. Mas você chegou a fazer ciência da computação mesmo? Eu fiz sistema de informação. Sistemas de informação, que era Isso aí. legal. Mas hoje você está mais na parte de gestão. Isso foi uma transição que você fez gradual ou já sempre foi uma ideia? Eu não quero ficar tanto lá escovando os bitzinhos, eu quero ir para a parte de pessoas. Como é que foi isso? Isso foi um segundo acidente, vamos dizer assim. Porque quando eu saí da faculdade, fui trabalhar numa empresa, eu trabalhei numa área de manufatura, uma indústria, e CPD, aquelas coisas antigas, cuidar de Claro. servidor, toda aquela questão. E o pessoal tinha uma veia de gestão muito forte na indústria, né? A gente falava muito de Lean, sistema de qualidade. Sim. E eu me apaixonei por aquilo. Eu gosto muito desse processo fabril de manufatura, de Toyota construção. estava bombando. Exatamente. E um dos gerentes percebeu que eu curtia isso e começou a me levar e me mentorar e me ensinar. E quando eu via, eu assumi a liderança ali do setor que eu trabalhava e fui picado pela gestão, assim, por liderar Sim. pessoas e fiquei. E aí, quando essa empresa fechou, que eu tive que voltar para o mercado, aí eu voltei para trabalhar como programador, Sim. mas aquilo que eu aprendi me serviu muito, Sim. né? Porque eu não Você era um programador que entendia como gerir a equipe, né? como gerir equipe, como se relacionar com o cliente, como conversar. Então eu acabei virando aquele cara que liderava pessoas dentro do projeto e viajava para fora, para o Brasil inteiro, para o cliente, quando tinha que implantar, né?
Época Sim. que a gente viajava com o produto num pendrive. e Eu instalava lembro, no eu servidor, lembro. né? Eu tô levando aí. Tinha que levava o produto na Exato. mão. Saía de Salvador, pegava um avião com um pendrive, entrava lá no CPD do cliente, instalava. Plugava, Né? E aí foi quando eu comecei a viver uma agilidade sem saber. Daí tudo derivou para esse caminho que me reconecta com essa gestão que eu aprendi no princípio de tudo. Que legal, é um ciclo, né? Uhum. Muito bacana. Mas, Vladson, entrando um pouco no nosso assunto e pegando um pouco dessa parte que você falou, assim, dessa vontade de aprender e se relacionar com pessoas, eu queria aprender um pouco do teu histórico nas comunidades. Porque eu sei que você é um cara de comunidade, você já passou muito. O que você enxerga? E a gente fala muito de comunidade no TDC, mas isso às vezes me parece fica um pouco etéreo para as pessoas. Ah, porque a comunidade isso, a comunidade aquilo. Mas o que é? O que você enxerga como sendo as comunidades de tecnologia, essa coisa descentralizada que não está nesse momento, mas está sempre ali pairando em volta, né, do trabalho de quem trabalha com tecnologia? Cara, a comunidade, para mim, ela é 80% do que eu sou hoje. 80% do que eu sou hoje não existiria se não fosse comunidade, e eu vou trazer para você passos claros aqui. Quando eu estava trabalhando como programador, viajando, nessa empresa que eu fiquei meus primeiros 10 anos de vida, eu me percebi aposentado funcional, como eu brinco. Olha só. Porque, cara, eu tinha, sei lá, 28, 30 anos de idade, tinha 10 anos de empresa e eu sabia, eu era um bom programador naquele lugar. Eu não estava antenado com o que estava rolando no mercado de tecnologia. Agilidade, toda a parte que estava vindo muito forte de front-end, sabe? E eu não estava nada. Cara, eu era programador .NET, back-end. Tô fazendo o meu era aqui. Aquilo. Cara, eu era bom naquilo. E aí a gente começou a ter eventos em Salvador, na época, e o Henrique Baixo, que é um cara super referência de Python, no Rio de Janeiro eles faziam hora extra, que era um evento da galera fugir do trânsito, e a gente começou a tentar fazer isso em Salvador. E a gente começou a fazer o nosso hora extra ali, eu saí, era do lado do trabalho, eu comecei a ir, e aí eu fiquei chocado, assim, porque eu falei, caramba, se eu sair hoje desse trabalho, eu não arrumo emprego em lugar nenhum. Os caras estão falando de outras coisas que O não mundo são. mudou, e eu tô na caverna, sabe, achando que aquilo é a realidade. Então a comunidade me trouxe uma perspectiva de mundo que eu não tinha. E ao me reconectar com pessoas e entender todo esse movimento, eu abri a minha primeira empresa com colegas que eu encontrei na comunidade. Olha só. Então, meu primeiro grande negócio, assim, que realmente a gente teve contratação de gente, durou praticamente 3 anos, veio porque a gente trabalhou, se conversou e se encontrava na comunidade. Né? Isso. Porque tem gente que tem... muita gente que entende como que funciona uma comunidade tem um certo preconceito de dizer, pô, mas é muito trabalho. Isso eu já tô estressado, eu tenho que trabalhar no meu trampo, né? Tô na correria do dia a dia. Tenho que estudar, porque, né, exige uma certa dedicação, tá sempre mudando tecnologia. Pô, ainda vou mais lá fazer eventinho, conversar. Por que será que a galera ainda tem tanta dificuldade de entender o valor esse? Porque para você parece que foi o clique foi muito rápido, né? Pô, cheguei aqui, caramba, eu tenho que estar aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô fora. Cara, assim, ó, nesse processo, enquanto eu estava sendo impactado por entender que o mundo tinha mudado e eu estava fora, obviamente eu voltei para o meu trabalho e tentei levar pessoas. Sim. E eu encontrei essa realidade das pessoas não estarem conectadas. E eu acho que aí tem muito sobre alguns aspectos. Primeiro, às vezes o momento de vida, casamento, filhos e tal, dificulta. Mas de uma maneira geral, as pessoas entregam muito a carreira delas para o negócio, para a empresa onde elas estão. E eu acho que isso é um tremendo erro, a carreira é muito nossa. E você está no meio de pessoas que estão ali compartilhando de graça o seu tempo, o seu conhecimento, e você cria um network fantástico, eu acho que isso é muito barato para o tempo que você dedica. Sim. Então, da minha época ali, que eu estava junto com o pessoal, tem empresas hoje super conhecidas no Brasil que eu conheço os fundadores dessa época. Uma delas que eu posso citar aqui, se eu puder citar, Pode. é o Jus Brasil. Eu conheci Sim. os guris do Jus Brasil sentado num café dentro do Shopping Guatemi de Salvador. Que doideira. São baianos também. São baianos. Eu vi aquela empresa surgir, as dificuldades deles, os primeiros São contratos. gigantes hoje. E hoje são gigantes. Né? Quando a gente tinha a nossa empresa, a gente dizia que eles eram os primos ricos. Né? Então, quando a gente fazia os nossos eventos, né, de comunidade, Chamava eles a gente dizia assim, vamos fazer no Jus? Tá? Mas por quê? Porque vocês pagam um chopp melhor, porque, né, tem o cofre é melhor. O cofre né? é melhor. Porque eles tinham esse lance. E até hoje essa comunidade ainda existe. Meu WhatsApp ainda tem a minha galera lá. É um lugar que eu me sinto seguro. Então, é um ambiente onde você pode se vulnerabilizar, você pode pedir ajuda, as pessoas se dedicam para te apoiar, é uma irmandade.
Então é muito mais coisa positiva do que negativa. Mas aí as pessoas dizem, poxa, mas, cara, vai agregar para minha vida, eu tô bem no meu trabalho, não quero crescer. Então, essa delegação de querer fazer só o seu de 8 às 18 dificulta muito. Uhum. E aí, muitas vezes, aparece aquela galera na comunidade quando tá ruim no rolê. Quando É. saiu, ele tem que Fui correr demitido, aí, Aí, cara, a curva é maior. É mais difícil, podia já projetar. Isso, eu achei esse ponto que você falou, assim, fulcral, assim, um ponto central de apoio mesmo, de a coisa que a sua carreira é sua, ela não é da empresa. E como construir isso na mente das pessoas, né? Porque como você falou até, o cara tá num momento de vida, às vezes ele nem consegue ver, pô, tive filho, tô correndo com família, tenho familiar idoso, preciso dar suporte e tal. Vivo um pouco disso hoje, porque eu tenho, tipo, minha madrinha, minha mãe, idoso, eu tenho que... Mas eu acho que essa construção de carreira que não depende do lugar onde você está, seja você empreendedor e tal, ela tipo viabiliza você ter mais chance de se manter no jogo, né? Porque eu brinco, né? Quem vem da periferia, né? No meu caso, eu venho da periferia, o meu objetivo não é ganhar. O meu objetivo é continuar jogando. Eu tô querendo tentar... Então eu acho que tem um pouco disso, né? Da gente tomar as rédeas da carreira, e a comunidade pode ser a chave para isso, né? Sim. Eu também venho dessa origem de comunidade e, cara, eu tive acesso a pessoas que eu não teria. Eu tive acesso a culturas e comportamentos que eu não tinha, né? Porque eram pessoas que... A tecnologia, no começo, ela era menos inclusiva, né? Quando a gente está Não falando... basta absolutamente 2000, nada, né? então, tá falando Menos 2008, você é um 2009. lorde, dizendo que era menos inclusive. Era nada, Então. absolutamente nada. Então, muitas vezes eu era a única pessoa preta na mesa. Sim. Então, automaticamente rolava muito intercâmbio também de cultura, sobre movimentos. Muitas vezes as pautas derivaram para cotas, derivaram para situações que não teriam sido discutidas ali. Então, eu acho que foi um ganho para todo mundo. E não só esse aspecto de você continuar no jogo e continuar no lance, é como que você também consegue fazer as suas mudanças de vida serem muito mais facilitadas. E eu vou citar para você a minha vinda para Porto Alegre. Sim. Eu saí de Salvador em 2014, vim morar em Porto Alegre. Né? O meu sócio dessa empresa, na época a gente ainda tinha um negócio, ele gostava de palestrar, foi ele que me trouxe para o TDC. Então, olha como tudo está muito conectado. Sim. Ele foi um dos caras que criou a trilha de carreiras, que durante um tempo Olha aí. teve aqui, depois ele não tem palestrado mais. E aí a gente veio para cá, para Porto Alegre, e eu vim para o TDC. Daí do TDC eu conheci o Daniel Wild. Sim. O Daniel Wild me conecta com o Guma. Eu super procurando emprego, não conhecia ninguém aqui. E no Guma eu construí uma relação de amizade com um monte de gente fera. Né? Da época que trabalhei com muitos deles, aprendi com eles. Se não fosse comunidade, certamente a minha empregabilidade em Porto Alegre, a minha carreira não teria sido como ela foi. Mas você trouxe essa filosofia que você já tinha construído lá, né? Você só procurou onde é que tá a galera que se junta aqui, né? E o Guma é interessante porque ele é um dos grupos mais antigos do Brasil, né? Já fez 10 anos há pouco tempo. Fez 20? 20 anos, desculpa. Quem fez 10 anos foi o TDC, Isso o Guma aí. fez 20. Exatamente. Então, você vê, você não precisa necessariamente até se prender a um grupo só, né? Porque às vezes a galera assim, eu tô aqui. Talvez seja até um assunto meio chato, mas que eu acho que é importante abordar, e eu sei que você tem um pouco desse estofo, que é a coisa da... não, é muito político, é uma panelinha, a galera... as oportunidades são sempre os mesmos, mas eu vejo que tem aquela coisa também de você se colocar à disposição da comunidade. Não adianta também você ir lá na comunidade e querer só ver o que tem para mim, que não é assim que funciona, né? Sim, a comunidade é doação, né? O que você ganha é através do que você gera para o outro e retorna para você. Então, acho que é esse movimento, né? Você tá lá, vou fazer um evento e às vezes o conteúdo do evento não vai gerar nada para mim de novidade, mas vai gerar para uma galera, para outras pessoas. E às vezes você encontra uma única pessoa que você troca uma figurinha e muda algo que você precisa. Então, é muito sobre doar e receber em troca dessa doação. E o que eu vejo muito de panelinha é porque, a galera muitas vezes só quer receber. Sim. Entendeu? E aí, cara, é um trabalho voluntário, é um trabalho que você faz sem ganhar nada, é um trabalho que você abre mão de algumas coisas, vale super a pena, mas demanda tempo. E a gente aqui no Guma até tem feito uma parada super legal, entendendo que agora a gente também está mais velho, né? Sim. Tem outra responsabilidade. Então, vira e mexe, tem alguém que está mais à frente. Então, cara, quem está mais à frente lidera o tema, tem tomada de decisão, decide o que vai fazer. Quem está atrás no bastidor, não.
para poder gerar um movimento de tipo, não queremos que ninguém saia, mas também não queremos que quem está fora, que não está vivendo, Sim. atrapalhe o movimento. Isso é importante. Tem que passar a tocha um pouco, né? Para Tem quem que vem antes, passar. que tá com mais gás e tal, mas sempre orientando, né? Para Uhum. poder dar um destino. Eu vejo isso acontecer sistematicamente. Às vezes, dependendo, nem é digamos assim, um ato de mau caráter da pessoa, dela centralizar e puxar para ela. Ela pensa assim, não, mas se eu não tiver, eu não vou conseguir. Mas eu acho que fomentar a comunidade dela ser mais viva e dela poder jogar a gente para cima é a chance até dela ser mais útil para essa Sim. galera que tá nela, né? Sim, sim. Mas é um processo difícil, como delegar é difícil em Sim. qualquer ramo, né? Dentro de uma empresa, da comunidade não seria diferente. E o que a gente gosta, no caso, de ter o Daniel como sempre nossa espinha dorsal, é que o Daniel, ele está sempre abanando o carvão, ele não deixa apagar. Então, quando demanda, ele entra e revive. Sim. Então, ele está sempre oportunizando. Eu acho que isso foi um modelo que funciona. Né? Então, eu agora mesmo, meu filho acabou de fazer 2 anos. Cara, foram 2 anos que dormir era O bicho- luxo. Então, O bicho pegou. foi mais afastado do rolê. Pô, 2025 já é um ano que já dá para voltar. Então, você sabe que aquilo está ali, que foi nutrido, e você pode voltar a se dedicar. Então, é bom ter alguém que é o fundador cuidando para não apagar a chama, porque senão acaba apagando, né? Uhum. E eu acho que a gente teve aí esse período da pandemia em que a gente não tinha nenhuma condição de fazer nada que não fosse online, e eu vi não só muitas comunidades arrefecerem, algumas até acabaram, né? Seja porque a galera não conseguiu manter a conexão online, mas agora, quando as coisas começaram a voltar, passou a pandemia, não teve alguém para abanar a brasa, né? Como você está vendo assim o desafio das comunidades de retomar mesmo as conexões, os processos, não só os eventos, né, mas a conexão direta pessoal pós esse período pandêmico que a gente não podia fazer nada mesmo. Na minha opinião, o que está impactando muito a volta da comunidade é, de uma maneira geral, o trabalho remoto. Por quê? Porque antigamente era mais fácil, a gente fazia um evento, 18, 19, na PUC, estava todo mundo trabalhando ali, a galera descia. O cara caía pro evento. Antes de ir para casa, ele estava ali já. Agora você sair de casa para ir para um lugar, para se encontrar, tem ficado mais difícil. Então, acaba indo para fim de semana, um sábado de manhã, é o que você consegue fazer. Algumas coisas, quando tem um evento muito forte, lançamento de um livro, isso puxa, né, um pouquinho. Sim. A questão do mesmo estando remoto, entrando no online, fazendo essa conexão, via conexão, não gera o mesmo efeito, sabe? Funciona, a gente troca, mas a gente gosta de estar no bar também, tomando uma gelada, trocando, se vendo. A gente já passa o dia inteiro no computador. Então, a gente tem percebido que agora que muitas empresas estão voltando para um modelo um pouco mais híbrido, tem facilitado voltas. Porque daí o cara já saiu de casa e naquele dia ele já bota no pacote e se encontrar com a turma e fazer troca, sabe? E isso é um impacto importante, né? Porque a gente sabe que mais de 70% das pessoas que tiveram oportunidade de trabalhar com home office, elas não querem sair do home office mais, né? E talvez, eu não sei, talvez seja parte da do nosso desafio, do nosso empenho, é encontrar outras maneiras de mobilizar essa galera, né? Que vale a pena ele sair. Você falou, por exemplo, no sábado, eu vejo muito pouco evento de tecnologia no sábado, por exemplo, né? Eu não sei se você já fez algum evento no sábado. A gente fazia muito evento sábado. Muito. Em Salvador, bastante. Salvador era mais normal. Sábado. Porque dia de semana a galera não tinha cultura de sair do trabalho e ir. Então sábado funcionava. Até meio-dia, 1 hora, né? Dependendo se tinha jogo do Bahia, dificultava um pouquinho mais. Isso é uma métrica importante nessa variável. Tem jogo do time, não. Tem jogo, não. O jogo do Bahia era difícil, assim, a gente perdia público, era um negócio meio engraçado. Mas a gente sabe que sábado até 1 da tarde funciona a coisa na Bahia. Sim. Aqui tem funcionado bastante, mas aqui no Rio Grande do Sul, de maneira geral, o pessoal gosta muito do horário da noite, né? O pós. O lance do remoto é porque a gente se acostumou a ficar em casa. A rotina mudou, né? A academia do cara fica perto, sabe? Sim, mudou. Os filhos ficam próximos. Daí o cara fala, caramba, né? Vou sair daqui de onde eu tô, vou lá para aquele lugar para se encontrar. O que a gente tem feito de alternativa agora é fazer happy hours sobre aquele tema. Então, vamos tomar em algum lugar. Vamos trocar sobre isso, conversar. Porque daí aquela pessoa tira aquele momento também para dar uma relaxada.
Sim, Então, para isso tem uma influído. descompressão, né? Isso aí. É, e eu entendo que você trabalhando, e agora, como a gente estava falando até antes de começar a gravar aqui, essa ideia de consultor de transformação, né, você deve ter ganhado um olhar muito mais holístico sobre a tecnologia do que você tinha quando você era desenvolvedor. Você falou, desenvolvedor tem que aprender aqui minha língua, tem que estar antenado no que está rolando. O que você acha agora, para a galera que está nos ouvindo, assim, pô, gostei desse negócio de comunidade aí, quero, será que eu posso abrir a minha? O que você acha que tá faltando pra galera? Porque assim, o Guma, grupo de metodologias é legal, vale a pena abrir outro? Talvez valha a pena colar com eles ou não? Ou o que você tá vendo assim né, nessa nova reestruturação de grupos de usuários aí? Eu acho que vale a pena se conectar, tá? Do que abrir um novo, porque você recupera muito aprendizado, né? Você já pega uma experiência de quem já passou. Lá em Salvador, por exemplo, quando a gente reviveu o linguagem já a gente foi da última geração à terceira geração. Então vamos lá, procurar quem que rodava isso, quem eram as pessoas, entender quais eram as dificuldades. Então a gente conseguiu já sair um pouco à frente. Sim. Normalmente, né, eventos como o TDC é onde as comunidades estão. Então ajuda também as pessoas a virem entender. Os palestrantes falam de onde eles são. Então procurar essas conexões. Segundo ponto importante também que eu vejo é muita gente que palestra, escreve livro, vem de comunidade. Então, cara, pergunta para as pessoas o que tem na sua cidade. Aqui em Porto Alegre a gente tem praticamente uma comunidade para tudo. Aqui é bem de Java, servido, né? tem de testes, tem de análise de negócio. Então, cara, procura qual que é e entra lá e participa, né? Isso é bem importante. Eu vejo até uma galera do interior, assim, de cidades fora dos grandes centros, até sofrer um pouco mais com isso, né? Pô, eu tô aqui trabalhando num polo que é meio fora, eu tô lá em Lajeado, que é um pouco fora, mas tem também polo de tecnologia, ou tá em São Leopoldo, num Tecnocinos da vida, mas mesmo assim, ou na Serra, aqui, né, tem bastante, mas mesmo que você monte talvez uma estrutura local, sei lá, vou montar o meu grupo aqui com a galera daqui porque é mais fácil, mas talvez também fazer trocas com as outras comunidades dos outros lugares pode trazer, e nesse ponto eu acho que o TDC tem uma grande vantagem aí, que é ser um hub, né? Isso. Um ponto onde a gente vai para se encontrar. Isso mesmo. E essa conexão e esse ponto de encontro ajuda a essa troca para que você já consiga fazer a coisa dar certo e também troca de conhecimento. Então, muitas vezes a gente trouxe ou alguém para aqui, para Porto Alegre, para fazer uma palestra, um workshop, ou na época eu estava em Salvador, que era um lugar mais distante. Sim. E daí o cara, por saber que era uma comunidade, a gente ia se conhecer de comunidade, ele ia, arruma um sofá para dormir, paga minha passagem e eu vou. E às vezes era aquele cara que fazia esgotar os ingressos. Sim. Se você está sozinho, não tem rede, é difícil, né? As pessoas às vezes querem consumir um pouquinho do que está fora também. Então eu acredito que pode abrir, abre, está distante do centro, mas conecta. Pô, quem que no Brasil fala desse tema? Sim. Quais são as comunidades que existem? Todas as comunidades têm uma página no Insta ou no LinkedIn, ou no Facebook. Conecta, procura quem é, troca, que essa troca flui bastante. Eu acho que a galera é aberta, né? Sim. Eu não vejo assim aquela coisa de dizer, não, tentei conversar com os caras e os caras dizem. Quem está em comunidade está aberto a fazer trocas. Eu vejo elas acontecer aqui no TDC. A gente lançou o Community Lounge na ideia de, galera, vamos botar uma bandeira aqui, onde fique mais fácil da galera vir aqui e perguntar, sobre o que é esse bate-papo aí, sobre o que é esse negócio. É a galera do Java que está trocando uma ideia. Não, é a galera do Python que está falando alguma coisa relevante. Porque às vezes eu vejo também que seja o desenvolvedor, porque o ecossistema de desenvolvimento ele cresceu demais, né? Hoje você tem muitos perfis. Antigamente era o desenvolvedor, tinha aquele estereótipo do desenvolvedor, ele não sabe, né, se relacionar. Ele não sabe conversar, não tem facilidade de relacionamento, mas hoje como cresceu bastante, você tem vários segmentos, você tem grupo de design, e eu acho que, nesse sentido, ir a eventos, né, que possam conectar é muito importante. O que te motivou a participar do TDC, por exemplo, lá no começo, que para meio que dar a ideia da galera assim, pô, mas por que eu tenho que ir? Já tenho o trabalho de fazer a comunidade, agora você quer dizer que eu tenho que ir no evento também? Cara, a minha motivação foi muito louca, porque ela foi um desafio. Olha só. O Daniel, ele te lançou um desafio, a gente não se conhecia até então, né, mais assim de ir mais de no grupo evento e tal, mas não com relacionamento. E eu mandei uma palestra naquele ano pro TDC e não passou.
E aí eu fiquei assim, cara, por que que não passou? É. Eu quero entender, eu queria começar a contar um pouco. Porque o que aconteceu em 2014, que quando eu tinha empresa ainda, veio a Copa do Mundo. Sim. E, cara, o Nordeste, Salvador foi sede e parou. E eu me lembro que a gente tava assim como sócio, assim, o que a gente vai fazer, né? Empresa pequena, os clientes não querem conversar, não querem fechar negócio. Só querem saber de Todo Copa. mundo tá se preparando para isso. Eu lembro que a gente viu uma matéria de um executivo falando, cara, a Copa vai ter você querendo ou não. O que você vai fazer com esse tempo para que quando ela passe, você consiga fazer alguma coisa interessante? E aí a gente se dividiu na época e falou assim, cara, cada um de nós vai estudar sobre alguma coisa. E eu, como vinha dessa via de gestão, falei, vou estudar agilidade e vamos começar a falar sobre isso, escrever blog. Cara, estamos 30 dias aqui, vamos usar esse tempo. Então eu estava com essa vontade, por estar consumindo muito conteúdo, de compartilhar sobre aquele tema. Agilidade 2014 não era tão conhecido, ainda tinha bastante... Tava indo, né? Tava começando a ficar mais mainstream, assim. E a minha vontade, então, era compartilhar sobre isso, assim. Como que a gente vendia software na Bahia usando métodos ágeis, que ainda era algo muito incipiente na época. E aí o Daniel estava lá encerrando o evento e perguntou quem queria palestrar. Eu levantei a mão. E tá aí, por que não palestrou, que eu não passei? E no ano que vem, topo. Daí eu levantei a mão e ele me mentorou. E no ano seguinte eu estava aqui e fiz minha primeira palestra. Aprovou. Então você começou já como palestrante do TDC? Não, o primeiro ano foi como participante normal. Você participou? E depois já como palestrante. Em 2015. Aí você viu a possibilidade de palestrar. E aí não parei mais, graças a Deus. Que muitas vezes a galera se olha assim, mas eu não sou palestrante. Né? Mas todo mundo tem uma história para contar. Que nem você falou, pô, eu tava num momento que tinha uma história bacana e tal. E essa resiliência, né? Tem vários casos de gente que só mandou uma palestra do TDC. Eu tenho até esse segmento lá. Eu tenho um segmento de pessoas separadinho lá, que se chama pessoas que mandaram uma palestra, não foram aprovadas e nunca mais. E a gente tenta, não, mas manda outra. É difícil a pessoa lidar com esse tipo de rejeição, né? Mas eu acho que é importante pensar que tem uma outra pessoa do outro lado também, que daqui a pouco não é que seja ruim a sua palestra, né? Ela só não encaixou com o que aquela pessoa queria naquele momento, né? Sim. Como eu já tive do outro lado também, acho que são dois fatores. Primeiro, não é legal. Você manda, você cria uma expectativa, cara, eu quero falar sobre isso. E muitas vezes você não encaixou com a grade. Sim. Alguém já mandou o mesmo conteúdo que você, explicou melhor o que você queria dizer. Então, quando eu estou avaliando palestras para eventos, eu olho o que a pessoa colocou, às vezes não está claro se aquele problema que ela está se propondo a resolver, de fato foi resolvido. Se ela só é uma coisa que ainda não acabou, se ela quer contar alguma coisa que ela está lendo. Então, tem muita clareza do que é. Então, você acaba com a prática e a insistência, entendendo como escrever para que você seja aceito nos eventos. Então, se não continuar não praticando, não passa. Sem dúvida. Precisa repetir, né? Repetir. Tenta de novo, às vezes buscar apoio, né? Você acha que eu acho que a mentoria nesse sentido, assim, e a galera é aberta da mentoria nesse sentido, né? Sim. Não, aí pensa aqui no TDC que você tem o Bruno, né, fazendo mentoria com as pessoas. Cara, a melhor pessoa do mundo para te fazer uma mentoria de como mandar uma palestra para um evento é o Bruno. Exato. É certamente uma das grandes referências nossas no mundo inteiro sobre palestrar em eventos. E aí as pessoas às vezes não vai, né? Já murcha ali um pouquinho. Cara, é seguir, é pedir ajuda, é colar. E aí a gente começa a montar estratégias nas empresas, né? Sim. A gente já chegou, na época, dentro do Sicredi, até 10 palestrantes no TDC aqui. Sim. Porque a gente fez prévia dentro, a gente primeiro avaliou um dos outros, a gente apresentou pra gente dentro de casa. Então é se preparar para trabalho para que aquilo acontecesse. Exatamente. Tem que dedicar. Isso é fundamental, eu acho. E eu acho que tem pouco, né? Até queria entrar nesse ponto com você sobre a relação das empresas com a comunidade. Eu acho ainda que as empresas aproveitam mal a potencialidade da comunidade. Porque, você vê, tem muita empresa aí dizendo assim, preciso de talento, não tenho capacidade, preciso contratar gente. E aí, obviamente, eles vão procurar eventos grandes, onde tem, né, um número maior de pessoas. Vou lá mostrar minha empresa. Mas o que eu mais vejo acontecer do cara se interessar, um talento querer entrar num time, é quando ele vê uma palestra e diz assim, pô, esse lugar aí é show, hein? Esse lugar é importante. O que você acha que está faltando para as empresas olhar assim, cara, vou entrar de cabeça na comunidade, daqui a pouco fazer o que você fez. Pô, vou fazer um trabalho aqui de botar gente para palestrar em comunidade, trazer a comunidade para dentro da empresa. Eu não sei, queria até pegar a tua opinião também sobre isso.
Se as empresas que nascem, são de tecnologia de uma maneira já nativa, se elas já conseguem entender um pouco melhor, né? Porque quando eu tive uma empresa de tecnologia, talvez a gente, por ser de comunidade, já entendia Sim. e a gente fomentou bastante. Quando a empresa é de comunidade, mas às vezes as empresas de médio porte, grande porte, elas não conseguem conversar com a comunidade. Sim. E aí tem muito mais a ver com fora da tecnologia do que dentro. Sim. Quando eu tive a oportunidade de acompanhar o boom de agilidade em RH. Sim. O RH, ele é uma galera distante, ele é uma galera que vive o RH. O RH, ele é uma entidade autocontida. Sim. Né? E o RH, ele acaba não se conectando com as outras coisas que acontecem dentro das comunidades ao redor dela. Então, uma das coisas que ajudou muito num tempo trazer os créditos para perto foi fazer o RH viver mais os eventos, as comunidades. Sim. Porque daí eles começaram a entender o potencial de construção de marca, o potencial de se tornar atrativa, das pessoas quererem trabalhar lá, entenderem do que é o negócio. Então eu vejo que a distância vem primeiro do RH. Tem meio que uma barreira no meio do caminho. Exato, porque a galera já está acostumada nos processos seletivos deles, já tem uma marca empregadora, e aí quando as empresas grandes estão fazendo transição para uma visão mais digital, ela tem que ampliar o seu corpo de tecnologia, e aí é um mundo diferente, é um mundo que o pessoal procura emprego diferente, o tempo que as pessoas ficam dentro do lugar também é diferente, e aí é muito importante que a gente consiga trazer o RH para o evento. Então, quando a gente tinha as trilhas de RH ágil, isso ajudava, porque muita gente do RH estava aqui. E aí a galera começou a entender isso, assim, então... Não, eu acho que equilibrar essa dinâmica os requisitos que a empresa impõe dentro dos processos de RH que são mais quadrados, entre a potencialidade de talentos que ela está perdendo dentro de uma comunidade, se ela puder fazer esse ajuste, né? Sim. Esse ajuste fino. E eu vejo que muitas vezes a pessoa que está na comunidade é o maior headhunter que existe da face da Terra. Eu já vi acontecer assim, ó, muito, da pessoa sair da palestra, o cara fazer uma pergunta e ele dizer, mas você faz o quê? Ah, eu sou assim aqui. Cara, já pensou em trabalhar com a gente lá? Eu tô fazendo um projeto assim, aquele cara assim, nossa, sério? Acontece com muita facilidade, pelo menos nas comunidades que eu tenho contato, assim. Não, mas isso é muito real e é uma seleção muito quente. Porque você, primeiro, é uma pessoa que está num evento, ela já é diferenciada do restante. Se ela está buscando conhecimento, está compartilhando conhecimento, ela é alguém que se dedica, que estuda. Então, cara, é alguém que vai entrar pro teu time e já vai fomentar ali, né, algo que vai já dar uma mexida na galera. E se ela está apresentando algo que conecta com o teu projeto, então é um processo seletivo que está sendo feito em um dia que te custou nada, né? E você certamente... E você foi on point, né? Exatamente. Porque esse modelo de coisa de preenche um cadastro, manda o currículo, aí e a agenda da tecnologia tende a resolver problemas. Como que eu resolvo esse problema? Mais tecnologia. Vamos botar IA agora para selecionar os cadastros. Vai ser melhor. Quando às vezes a solução é, vamos botar mais gente. Vamos ser mais humano nesse processo. Vamos lá olhar o que as pessoas estão falando, o que elas estão discutindo. E eu acho que a potência da comunidade... Eu sou uma pessoa que luta muito para levar a empresa para a comunidade. Né? Mas, assim, empresas, eu sei que é difícil, principalmente para as grandes, mitigar investimento. Né? Eu vou dizer assim, é melhor você investir num evento de 1.000 pessoas ou em 10 eventos de 100 pessoas. Vai dizer, para mim é muito mais fácil eu conseguir direcionar uma verba para incentivar um evento de 1.000 pessoas. Mas, talvez o que você busca esteja nos 20 eventos de 50 pessoas, sabe? Então, eu acho que ainda tem um caminho a ser trilhado aí entre a gente conseguir não só incentivar o cara a participar da comunidade, porque mesmo que não tenha empresa, não tenha relação, ele já tira benefício. Mas imagina você ir lá e conseguir trabalho, você trabalhar na sua empresa que você aspira, naquela coisa que você realmente... e não só para pagar o boleto, né? Não, eu tô aqui porque eu quero mesmo, né? Sim. Isso é muito importante também de um outro lado, de outra perspectiva, que é da pessoa conhecer o negócio daquela empresa. Né? Às vezes aquela empresa, principalmente quando ela está fazendo um movimento de transformação digital, as pessoas não conhecem ela. Sim. Conhecem talvez o produto, mas não conhecem como ela funciona. Porque não é um lugar que tem muita gente de tecnologia nos primeiros momentos. Então, dificilmente uma pessoa ia mandar uma vaga, um currículo para aquele lugar. Então, a empresa fazendo esse movimento, ela se beneficia muito porque é um ambiente mais informal.
onde você pega uma pessoa super tranquila e às vezes a gente sai para os rap onde a coisa acontece. Exatamente. E aí você pode contar do negócio, como é que funciona, o que vocês querem e tal. E aí você também já desperta um desejo na outra pessoa que vai ser o seu futuro candidato, um futuro profissional dentro. Eu particularmente tenho na minha trajetória aí pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que eu encontrei em comunidade, apresentei o que era o Sicredi para ela e trouxe pessoas de outros estados, pessoas daqui que não conheciam tanto a instituição e são pessoas que estão no negócio até hoje e foi através de comunidade, entendeu? E imagina o cara chega pra vocês assim, tá, mas como é que é lá mesmo, Vladson? Me fala a verdade. Né, que é uma coisa que não vai acontecer numa entrevista. Né? Eu quero saber a real, porque isso aí é marketing, vocês estão querendo me vender. Me conta como é que é real no dia a dia. É agilidade mesmo ou é para inglês ver? Exato. Tem muito disso, né? Muito disso. E o que é legal? Imagina que eu estou dando uma palestra lá contando de um case interno. A pessoa está vendo, olha só o que eles estão fazendo. Esse ano eu fiz uma palestra no Rio e o pessoal falou assim, caramba, olha o que vocês estão fazendo. Nunca imaginou que vocês faziam algo comigo. Deve ser muito legal trabalhar aí. Pronto, despertou. Então, essa troca ela é muito importante. E o ambiente informal permite isso. Que você também conte, às vezes, o que não dá para contar na entrevista. Cara, ó, isso aqui tá legal, mas a gente passou esse perrengue, essa dificuldade aqui. Dá credibilidade pro cara. Exatamente. Então, cara, se você topar vir e passar no processo, é essa realidade que você vai encontrar. Então, já vem muito mais alinhado para que a coisa dê certo. Sem sabe? dúvida. Eu acho que o nosso tempo passou voando, né? Nossa. Porque esse papo, eu gosto muito de falar de comunidade e com gente que é de comunidade, é muito legal. Mas eu acho que esse é o papo, ele é muito bom para conscientizar tanto quem está nas duas pontas, né? Quem está fora e deveria estar dentro de comunidade, e para as empresas também olhar isso como grande, um balcão de oportunidades que elas não estão olhando ainda da forma correta, eu acredito. Exatamente, totalmente. Acho que é uma relação de ganha-ganha. A gente vive um boom de tecnologia, sempre tem menos profissionais capacitados, disponíveis para trabalhar nas organizações. É necessário formar, desenvolver conhecimento. A comunidade, quando a empresa apoia, ela apoia o desenvolvimento do capital humano do local que ela está, ela se beneficia com isso. A comunidade se beneficia porque as pessoas se empregam, elas crescem, as famílias mudam. A tecnologia tem muito disso, né? Muitas pessoas mudaram a sua vida, a vida das suas famílias por causa da tecnologia. E hoje as empresas são todas de tecnologia. Por menor que ela seja, Exato. ela vive. Hoje não tem alguém que não faça o seu negócio no WhatsApp, que não faça no Instagram, que não se preocupe com isso. Então, é um ecossistema que faz parte do nosso dia a dia. Então, essa conexão ela é muito importante. Sim. Eu realmente espero que agora, aqui no Sul, depois do que a gente passou de enchente, que no próximo ano a gente tenha uma aceleração forte de novo de empresas. Eu estou achando o TDC super incrível, um monte de marca super legal, e que isso cada vez se fortaleça, porque o Rio Grande do Sul é uma cidade reconhecida por excelentes profissionais de tecnologia, e isso vem muito por causa desse ecossistema de empresas que apoiam, né? Então isso é muito importante. Muito legal. Vladson, chegamos no nosso limite de tempo, mas eu não quero encerrar sem cumprir mais uma tradição aqui do podcast. Essa eu não te avisei antes, porque ela é meio que uma pegadinha mesmo, que é o seguinte: todos nós, desenvolvedores, estamos sempre de mochila. Eu vi que você está de mochila ali também, e a gente sempre pede para você deixar algo da sua mochila para os nossos ouvintes, que é uma dica cultural, um livro que você está lendo, um filme, uma série, documentário, que pode ter a ver com o tema que a gente está falando, de tecnologia, ou pode não ter nada a ver também, você que decide. Eu só quero que seja a primeira coisa que venha na sua cabeça para indicar para a nossa audiência. Legal. Eu queria deixar como dica, né, a leitura de um livro super clássico que está na minha mochila. Olha aí. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E é um livro que é muito importante para todo mundo, porque é um livro que ajuda a gente a se entender como ser humano e ajuda a gente a se relacionar com o humano. Né? Estamos entrando numa era fantástica de IA e a gente não pode esquecer que tem humano dentro desse IA. E a gente vai precisar continuar interagindo, tirando dessas relações o melhor. E esse é um livro que é um livro de mais de 90 anos, mas que quando você lê, ele ainda é contemporâneo. Então eu queria deixar essa dica aqui do livro do Dale Carnegie de como fazer amigo e influenciar pessoas. Nada melhor que um clássico, né? Clássico. Para poder para se entregar. Vladson, prazerzão te receber Prazer aqui meu. no podcast, ter recebido. E para a galera que quiser se conectar com você, quiser te encontrar na internet, trocar uma ideia, talvez ficou alguma dúvida aí, eu quero saber mais sobre esse rolê de comunidade, como que a galera faz para te encontrar? Não, beleza. A galera quiser me conectar,
Me chama no Instagram, no LinkedIn, @Vladson Freire. Tá? Vladson Freire. Isso aí, não tem muitos, né? Vladson não é... Aliás, tem uma coisa muito curiosa, se você me permite. Permito, 30 claro. segundos. Vamos lá. Por causa da enchente, né? Eu fiz campanha, etc. Sim. E aí um cara me ligou de São Paulo e falou, mano, tu tá fazendo campanha? Aí, e eu, por quê? Porque eu também sou Vladson Freire, as pessoas estão mandando dinheiro pra mim. E o cara é Vladson Freire, cara, a mesma grafia, É um homônimo. trabalha com tecnologia na IBM. Que loucura. Então, olhem a foto direitinho pra ver se sou eu, tá? Pra gente não importunar aí o colega de São Paulo, que foi muito gentil aí comigo nessa época. Muito bacana. Valeu, Vladson. E para você que nos acompanha até agora, fica o convite a conhecer mais dos nossos outros episódios, a seguir a gente no seu agregador favorito de podcast. Toda quarta-feira tem episódio novo no feed. E se quiser ver imagem da gente, isso aqui gravado em vídeo, a gente tem o nosso canal do YouTube também, que você pode dar o like, compartilhar, e tem os cortes, que é aquele formato bacana para você convidar mais pessoas a conhecer o Tem Tempo para Pergunta também. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.